E aí, turma? Tudo bem? Com certeza, só coisas boas virão, com certeza. Só coisas boas virão, com certeza. Hoje será o melhor dia da minha vida. Com certeza, hoje já está sendo o melhor dia da minha vida. Turma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca todo mundo e vamos pro vídeo. Vale a pena você querer uma pessoa de qualquer jeito? Vale a pena você querer uma pessoa para estar só do seu lado, para não somar para nada? Então, assim, o que eu vejo é que a maioria das pessoas, eu quero uma pessoa para mim, quero ter um casamento, quero ter um namorado, quero ter uma companhia para dormir junto. Mas você tem que definir, você tem que ter aquele sentimento de coração, porque você pode atrair qualquer coisa, literalmente. A partir de uma pessoa que quer uma coisa séria, a partir de uma pessoa que ela vai te trair, que ela não vai te dar tanta segurança, que vai ser uma pessoa grudenta, ciumenta, e por aí vai. Quando eu era solteiro, eu já tive os relacionamentos assim. Eu não queria namorar sério, eu só ficava. Era uma coisa que eu tinha dentro de mim, por eu ver alguns relacionamentos ao meu redor, eu achar que aquilo, eu gravei no meu subconsciente que eu não queria nada sério, que eu tinha que ter só um relacionamento físico, que ia ter só uma questão de relação sexual, sem compromisso, e da noite pro dia eu saí fora. E eu conheci uma moça na época onde eu morava na cidade, e eu vi ela, falei assim, eu tenho que ficar com essa moça de qualquer jeito. Olha bem a intensidade das palavras do pensamento. Eu tinha que ficar com ela de qualquer jeito. Eu tinha que dar um jeito de ficar com ela. Então, sentimento sério eu não tinha 100%. Eu não tinha determinado, eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, que eu estou aflorando mais ainda cada vez mais. E eu dava aula de capoeira, e um primo dela fazia capoeira junto comigo. E eu fui pegando informação dela, do que ela fazia, do que ela gostava. Eu fui no popular de qualquer forma. Eu tinha que conquistar, porque era uma coisa do meu ego, que eu tinha que estar satisfeito até eu conseguir aquilo da forma que desse. Então eu pesquisei com ele os lugares que ela ia. Ela ia para a igreja, se eu não me engano até a igreja presbiteriana. Ela quase não saía, ela não bebia álcool. Eu fiz uma investigação, assim, quase um CSI, para poder saber o que ela fazia, e eu fui me adequando aos lugares que ela ia. Eu fui começando a ir, se o primo dela falava assim, cara, ela tá indo para a praça, sentar, fazer um lanche, tomar um suco, alguma coisa, e eu também ia, eu ficava de longe, que eu ficava assim, que ela sentava numa mesa, eu sentava numa mesa oposta, mas que ela me visse que eu estava andando lá, para mim começar a olhar para ela discretamente, para a gente trocar olhares e futuramente eu saber chegar e conversar com ela. Essa é uma forma que eu tinha de fazer. E eu fui me aproximando, fui com meu primo dela na casa, ele foi me vendo, meu professor de capoeira, e eu tinha uma barreira muito grande, que ela era muito religiosa, ela ia para a religião durante a noite, meio de semana, final de semana ela fazia trabalho de enfermagem numa divisão do Rio, tipo assim, Maranhão, Tocantins, ou Tocantinópolis, que era a cidade do outro lado do Rio. E eu fui pegando todas as informações daquilo ali, e na minha cabeça eu tinha que conseguir a qualquer custo ter uma aproximação com ela e realizar a parte a parte física, que é o sentimento que não tinha envolvido, era só a parte física e sentimento nenhum. Eu sempre tive isso na minha cabeça quando eu era mais novo, eu era mais aventureiro, então eu peguei todos os dados, coletei todos os dados e fui fazendo isso. E fui observando como ela estava dentro da igreja. A igreja, se não me engano, a presbiteriana, ela tinha tem um comportamento mais das vestimentas, e eu ando muito de regata, como vocês já observaram nos vídeos. E eu comecei a andar com blusa mais de manga comprida, aqui no caso, na lateral. Comecei a usar mais comportado. Eu andava muito de leg, de bermuda, comecei a andar com umas calças de moletom. Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer aquilo ali e eu tinha que conquistar. Nem que fosse para passar algum tempo e depois sair fora, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem isso na cabeça. Elas se afastam muito de outras pessoas depois que conseguem ter uma relação, ou se elas não conseguem ter uma relação, mas ali vai de pessoa para pessoa, gente. Se eu estou dando um exemplo meu, tá? Então, fiz isso tudo, fui conseguindo, com muito custo eu consegui fazer amizade com ela, com muito custo aí comecei a ir para a igreja, e ela começou a me enxergar lá dentro. Na época eu bebia, eu saía, de uma hora para outra eu virei, vamos dizer assim, a chave para mim poder alcançar aquilo que eu queria, que era ter uma aproximação. Eu fui fazendo, fui conhecendo ela de forma melhor e tudo, mas a minha intenção era só ficar. Eu não deixei isso claro para ela, eu fui levando, e é o sentimento de você conseguir as coisas a qualquer jeito. Você vai fazer de tudo aquilo ali.
Só que assim, o seu êxito vai ser muito difícil você ter êxito nisso, porque os sentimentos de uma pessoa com a outra não bate. Aquilo ali não vai casar o pensamento com o dela. E eu consegui, a gente foi ficando. E eu comecei a sentar na porta dela para conversar, e sentava numa cadeira, ela sentava na outra. E com muito custo a gente começou a ficar. E no total a gente ficou 3 meses. Eu tive que pedir o pai dela para ficar na porta, o pai dela veio conversar comigo, a gente estava com aquela intenção toda. E do meio para o fim, a gente começou a se envolver mais, e eu comecei a gostar dela. O meu coração começou a amolecer para isso, que eu comecei a observar o comportamento, eu comecei a observar a maneira que ela trabalhava, que ela respeitava seus pais, e eu comecei a me interessar mais aquilo. Mas um detalhe da história que vocês têm que observar é o seguinte: eu já comecei com um sentimento errado. Eu gravei profundamente aquele sentimento dentro de mim que eu queria de qualquer forma. Por mais que o meu coração estivesse mudando, o que estava enraizado profundamente dentro do meu sentimento mais íntimo era que eu tinha que só ficar. E eu já tinha isso gravado, eu já tinha um histórico desse sentimento. E quando eu comecei a querer me envolver, foi a hora que a gente começou a não dar certo. Entendeu? Que eu comecei a querer manter o namoro, eu comecei a querer sair, eu comecei a querer ficar com ela e sair de lá e beber, eu comecei a ir ficar com ela e sair para outras festas. Então eu não conseguia mais ter o controle do que eu queria no começo, que no começo eu queria só ficar com ela. Eu tinha de qualquer forma eu tinha que ficar. É igual você querer um emprego. Eu quero qualquer emprego. Não, nenhum emprego ele é ruim, mas você vai começar dos empregos mais pesados, dos empregos mais ruins de você fazer. É igual relacionamento. Quando você pede qualquer coisa, ele vai te dar qualquer coisa. E eu falo em todos os sentidos. E quando eu fiquei aquele choque comigo mesmo, que eu queria ficar e sair fora, e ao mesmo tempo eu queria namorar e ter que mudar minha vida. Então eu mesmo entrei em atrito comigo, e eu ficava com ela, de lá, saía de lá, ia pra festa. Ficava com ela, ia beber. Ficava com ela, ia conhecer outras pessoas. Então começou a não dar mais certo. Ela começou a descobrir, começou a dar um choque nisso. E eu comecei a não saber mais o que eu fazia, porque eu estava com 2 sentimentos muito fortes dentro de mim. O principal que eu tinha era só de ficar, de conseguir as coisas de qualquer forma, e o outro que estava florando. Então, como o que eu estava só de ficar, de levar as coisas de qualquer forma, de não ter um relacionamento sério, ele foi mais forte, e a gente entrou em atrito, a gente terminou. A gente namorou 3 meses. Depois disso, eu sentei para analisar, e eu tinha pedido ela em casamento e tudo, eu já estava assim num pé e no outro, mas o meu sentimento mais profundo é o que ia prevalecer. Então, toda vez que você for ter um relacionamento, você tem que definir o que você quer realmente. Todo relacionamento você vai ter que ter mudanças, você vai ter que, não que você seja obrigado a mudar, mas não adianta você querer uma pessoa de uma forma e ela ser de outra. Se você é uma pessoa que gosta de religião, não tem como você arrumar uma pessoa que gosta de festa. Se você é uma pessoa que fuma, não tem como você arrumar uma pessoa que não fuma. Às vezes consegue. Tem gente que consegue manter um equilíbrio. Mas querendo ou não, sempre vai dar um atrito. Por mais que você queira evitar essa confusão, vai dar um atrito. E aí você vai ter que estar se adequando. Então isso para mim foi uma experiência muito grande. Mas assim, eu continuei muito tempo dessa forma. Várias maneiras assim, que eu achei de mudar meu sentimento. Mas na época eu estava com esse sentimento enraizado, por eu ver muitos relacionamentos diferentes do meu, que eu achava que o casamento é ruim, o casamento é isso, aquilo, eu tinha que me anular, e eu tinha esse sentimento muito forte, e eu não dei certo com essa moça muito gente boa, de família, estava com sua faculdade terminada, ela tinha seu emprego bem estruturado, e a gente não se viu mais depois desse tempo. Eu fui embora para Goiânia, ainda mantive contato com ela e tudo, a gente conversava, mas no decorrer do tempo eu vi que não adiantava eu querer voltar atrás daquilo que eu mesmo tinha bagunçado, eu mesmo tinha pedido de qualquer forma, e eu não tenho o conhecimento que eu tenho agora, e a gente ia dar muita divergência nas coisas. Então tudo que você for fazer, você tem que ser detalhista, você tem que ser sincero. A gente engana só a gente mesmo. O seu subconsciente, a sua mente, o universo, Deus, ele vai te deixar tu fazer o que tu quer, cara. Só que o problema é que tu vai colher também o que tu não quer. Então eu consegui quebrar esse relacionamento. Assim, era uma pessoa que dava tudo para dar certo. Assim, me arrependo da época, não agora porque eu tô casado. Mas tudo que você for fazer, você detalha, você especifica para o universo, ele vai te dar tudo e mais um pouco. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos para cima, meu povo. André Arena Fit, de mente e corpo conectada com o todo. Bora lá!